No Senhor eu encontro abrigo, em seus braços seguro estou. Ele é a minha luz, e o seu amor é que me conduz, e o seu amor é que me conduz, e o seu amor que me conduz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vos saúdo com a palavra do lema da semana do Salmo 45, versículo 2, onde o salmista canta o ungido de Deus. Tu és o mais formoso dos humanos. Nos teus lábios se extraviou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Jesus Cristo, o mais formoso dos humanos, veio espalhar a graça de Deus entre nós, por isso somos nós abençoados. E ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus da graça, nós louvamos e rendemos culto nesta manhã. E este Deus da graça, Ele também nos chega a nós por meio da sua palavra e por meio da sua ceia, onde Ele nos dá o seu perdão. Convido a comunidade e aqueles também que nos acompanham de casa a cantar o nosso próximo hino, o hino Deus está presente. Vamos cantar a estrofe 1 e 3. Convido a comunidade a tomar assento. Deus está presente. Respeito nos
convido a termos um momento de oração. As pessoas que podem, convido a se colocar em pé em reverência ao nosso Deus. E assim pedimos a Deus. Senhor, agradecemos que por meio da tua pregação, tu nos dás a fé, nos corriges, exorta e nos fortalece na esperança em Jesus Cristo. Agradecemos que mediante os teus sacramentos, tu se faz presente junto à nossa vida, nos dando a certeza de tua comunhão conosco. Agradecemos que mediante o teu perdão, tu transforma a nossa vida e permite que recoloquemos a nossa casa em ordem. Pedimos, envia-nos o teu Espírito, para que ele faça a tua obra em nós. Amém. Convido a comunidade a cantar o hino A Palavra Não Foi Feita para Dividir Ninguém. E assim, também preparando-nos para ouvir a pregação da palavra de hoje. Convido a comunidade a tomar assento. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para vaidade. Destino da palavra é eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão. Destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e um mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Que a graça de Jesus, aquele que é, que era e que há de voltar, esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Também com aqueles que nos assistem através da live, sejam todos bem-vindos e que a palavra de Deus possa nos exortar e nos consolar nesta manhã. Que dia é hoje? Alguém lembra no calendário da igreja que dia nós nos lembramos hoje? Dia da transfiguração de Jesus. Quem já leu o Castelo Forte de manhã, né? Provavelmente já ouviu, já leu que hoje é o dia da transfiguração do nosso Senhor Jesus. É o momento que marca o início da quaresma. Ele é glorificado
e então vem a sua paixão, o seu sofrimento em favor de nós. Ele tem aquele momento de glória, onde testemunhas presenciam isso, e depois então ele vai para a sua paixão. E o texto bíblico indicado, talvez um texto bem conhecido, é do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 18. Quem tem a Bíblia aí pode acompanhar. Marcos 9, 2 a 18. Também vai estar nos comentários aí no Face. Esse texto, então, Marcos 9, 2 a 8. Quem achou pode dizer a página? 49 da Bíblia aqui da igreja. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou à parte a sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Então, desse texto aqui, eu quero tirar 3 pontos para nós, aliás, 4 pontos para nós que nos ajudam a atualizar a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Que esse texto nos ajuda na nossa vida hoje. A primeira coisa que chama atenção aqui, eu quero destacar, é que Jesus não leva todos os seus discípulos ao monte. Ele leva apenas Pedro, Tiago e João. Isso lembra aquela canção do culto infantil, né? Pedro, Tiago e João num barquinho, né? Muito conhecida. Pedro, Tiago e João. Não é a primeira vez que Jesus escolhe esses 3 para fazer algo especial, mostrar algo especial a Pedro, Tiago e João. Jesus poderia ter levado todos os seus discípulos, mas não. Ele escolhe apenas esses. Se a gente estudar um pouco isso no Novo Testamento, a gente vai ver que Pedro, Tiago e João são uma espécie de líderes. Jesus sempre chamava eles para estarem à frente, e uma comunidade precisa isso, né? Precisa lideranças, nós cada vez precisamos mais pessoas que nos lideram, não é verdade? Nós precisamos de modelos, de exemplos, de pessoas que vão à frente de nós. Esse mais ou menos era o papel desses discípulos aqui. E ao chamar apenas eles e levar, o texto diz que Jesus chamou-os à parte, ou seja, separou eles dos demais e mostra essa missão a eles. Com isso, Jesus quer dizer o seguinte: cada discípulo, cada pessoa, assim como também cada um de nós aqui que foi batizado, que participa, que ouve a palavra, tem uma missão especial. Precisa refletir sobre a sua missão especial na sua vida. Quando foi que Jesus nos chamou à parte e nos deu uma missão? Seja na música, né? Seja no nosso trabalho, na nossa profissão, seja de visitar pessoas, seja de telefonar para consolar pessoas. N e inúmeras tarefas tem nesse mundo. Desde sempre teve e sempre vai ter. E Jesus chama a cada um de nós à parte para nós nos deixarmos nos vocacionar por essa missão que Ele nos dá. E os discípulos aqui, esses 3, foram escolhidos para ver a glorificação de Jesus, para entender quem era Ele, para saber que Ele é o Messias escolhido por Deus, que vai passar pela cruz, por essa obra, e vai os levar à salvação. Mais tarde, eles entenderam tanto isso, que a gente vai ver, especialmente nas cartas, que eles citam esse episódio, eles continuam testemunhando.
E isso só está escrito aqui para nós porque eles realmente levaram a sério a sua vocação. Então, querida comunidade, a primeira coisa desse texto é: Jesus não dá a mesma tarefa para todo mundo. Ele não despeja assim em cima de uma comunidade, ó, vão todos vocês fazer a mesma coisa. Todos vocês vão falar a mesma coisa, todos vocês vão servir da mesma maneira. Ele chama a parte na nossa vida e, através da sua palavra, ele nos dá uma missão especial. Se nós temos comunhão com Jesus, nós vamos descobrir isso. Nós precisamos orar, pedir que Deus clareie na nossa vida qual é a missão que Ele deu para mim. Qual é a missão que Ele deu para mim? E isso não se separa da profissão. Muitos aqui já são aposentados, né? Mas também muitos ainda estão na ativa. Lá na nossa profissão, Ele nos chama a exercermos a nossa vocação. Vamos pensar, por exemplo, na tarefa de ser um professor, uma professora hoje, né? Que grande tarefa, né? Nós temos algumas professoras aqui na comunidade e elas compartilham da árdua tarefa que é nesse momento de dar aula online, presencial, o quanto mais de trabalho isso dá. Cada um de nós é chamado à parte por Jesus e cabe a nós descobrirmos qual é a nossa vocação nesse mundo. Segunda coisa muito importante aqui é o fato que acontece em si. Vejam, Jesus está lá no monte, ele é transfigurado, ele é envolto num brilho tal que quase ofusca os olhos dos discípulos e duas pessoas aparecem falar com ele. Quem são essas pessoas? Moisés e Elias. Moisés e Elias estavam vivos? Não. Moisés e Elias estavam mortos. Mortos. Estão mortos. E eles, nesse episódio, vêm falar com Jesus. O que isso quer comunicar? A gente poderia dizer, eles são aqueles mortos de quem o Novo Testamento fala que dormem no Senhor. Pessoas que fazem parte do povo de Deus, a Bíblia diz que eles dormem no Senhor, aguardam a ressurreição. E eles vêm nesse episódio falar com Jesus. É o único momento no Novo Testamento que isso acontece, nesse texto e nos paralelos, aqueles que são iguais nos outros evangelhos. Elias e Moisés vêm se comunicar com Jesus. Com isso, mais uma vez, o texto quer deixar bem claro, tanto para Jesus como para aqueles que estão assistindo isso, e também para nós. Ele é aquele único que tem o poder sobre a morte. Jesus é aquela ponte, aquele elo que tem comunicação com o mundo dos mortos, que tem a chave da eternidade, que tem a chave do mundo dos mortos. Por isso, em Apocalipse vai dizer que Jesus, Apocalipse 1:18, tenho as chaves da morte e do inferno. Nesse texto aqui, antes de Jesus passar pela paixão, pela ressurreição, isso já vem claro para ele: você é o escolhido, o Messias que tem o poder sobre a morte. Agora, notem um detalhe. Os outros também conseguem falar com Elias e Moisés? Os discípulos? Olhem ali no texto se eles conseguem falar com Elias e Moisés. Não, né? O texto deixa bem claro que somente Jesus consegue falar com Moisés e Elias. Tem muitas seitas por aí, né? Muitos ensinamentos de que a gente pode se comunicar com os mortos. Às vezes uma pessoa entra em luto e para um consolo barato, há essa questão de que agora a gente pode se comunicar, escrever uma carta e eles vão nos responder. A Bíblia não aceita isso. A Bíblia deixa bem claro que só Jesus tem esse elo com o mundo dos mortos. Nós não temos. Tanto que os discípulos, eles conseguem enxergar Elias e Moisés nesse momento. Isso sim. Mas eles não escutam nada do que Elias e Moisés falam. Nada, nenhuma palavra. Eles não sabem do que eles estão falando. Eles não têm as condições de ouvir os mortos. Por isso, querida comunidade, a fé é um exercício de paciência, de espera. Nós que já perdemos pessoas da família, pessoas queridas, precisamos esperar.
deixar elas com Jesus. Ele as conhece, Ele tem o controle sobre a eternidade. Ele está com elas. Nós não podemos apressar as coisas e querer saber antes onde estão, como é que estão. Nós precisamos entregá-las na confiança em Jesus. Ele sim pode falar com elas. E nós podemos orar e pedir a Jesus que as guarde, né, que console o nosso coração. Mas nós não podemos nos comunicar com os mortos. Isso é mais um ensinamento aqui que esse texto vem nos mostrar. E o terceiro ponto do texto, também muito interessante, é a reação dos discípulos. A reação dos discípulos. Pedro era aquele cara que sempre tinha que puxar o assunto. Não sei se vocês já passaram, todos nós passamos por isso, né? Às vezes a gente está com uma pessoa que a gente não tem muita intimidade, e a gente não consegue ficar em silêncio, a gente tem que puxar um assunto, né? Diz que quanto mais você consegue ficar em silêncio com uma pessoa, maior é a confiança, a intimidade. Mas quando a gente não tem isso, a gente pergunta, será que vai chover? Né? Será que vai chover? Está muito quente? Puxa uns assuntos assim. Pedro era aquela pessoa que sempre falava logo, impulsivo até no falar. Pedro é aquele que todos nós lembramos, logo vem a época da paixão, que nós vamos nos lembrar desses episódios, onde ele dizia, Jesus, eu vou contigo até a morte, se for preciso. Ele foi o primeiro a dizer isso. Não, tu não vai ficar sozinho, eu vou contigo. E aqui de novo, Pedro abre a boca e sai uma besteira, a gente poderia dizer assim. Pedro se sente tão entusiasmado com aquele momento, tão... digamos assim, tão cheio de júbilo, com aquela glória de Jesus, que ele diz assim, vamos ficar aqui, está tão bom, vamos fazer uma tenda, Jesus, não vamos mais sair daqui, a glória é tão boa. A gente poderia dizer que Pedro, quem sabe, experimenta um pouquinho de eternidade aqui, um pouquinho do que vai ser lá, mas a gente não está ainda lá. A gente consegue experimentar, às vezes, lampejos da eternidade, mas a gente ainda não está lá. Quando a gente toma a ceia, a gente experimenta esse pedacinho do banquete do reino, da justiça, da igualdade, da mesa de todos. Quando a gente é consolado, né? Quando a gente recebe uma resposta de oração, a gente recebe um pouquinho dessa eternidade, mas ainda não estamos lá. Não adianta a gente se iludir. Nós ainda estamos aqui embaixo, e aqui tem sofrimento, não é verdade? Aqui tem tristeza, aqui tem luta. Não é todo dia domingo, né? Pedro mais ou menos que disse assim, vamos ficar no domingo, o domingo é tão bom. Dá para ir na igreja, dá para descansar. E aí, isso não pode acontecer. Nos outros textos paralelos vai estar bem claro isso. Que nós não podemos ficar, nós temos que descer. Vocês experimentaram isso para ter essa revelação. Vocês agora experimentaram um pouquinho dessa eternidade de quem é o Messias, mas agora vocês vão descer do monte e vão sair para o mundo, para a luta, para comunicar. Também nós somos assim. Cada vez que a gente vem do culto, que a gente experimenta um pouquinho dessa palavra de Deus, é para quê? Não para ficar aqui prostrado, mas para sair e levar adiante. E para a luta, enfrentar a doença, enfrentar o sofrimento, ajudar as pessoas, né? Levar essa palavra de Deus adiante, orar pelo mundo que tanto precisa, pela cura da Covid, pela política que está tão ruim, e por aí afora. Somos chamados a lutar. Ele quer nos empurrar para a vida. Não ficar lá na glória, mas descer para a vida. Se vocês observarem, né? Hoje, graças a Deus, a nossa igreja também está na internet. Tem essa possibilidade, mas uma vez não era, outras só estavam. E a gente via que tem muitas igrejas por aí pregando essa glória. Como se as pessoas já estivessem na eternidade. Não, se você tem fé, tem emprego, tem saúde. Ai daquele que não tem fé, então, porque se não vai ter saúde, não vai ter emprego e por aí afora. E qual é o cristão que não enfrenta dificuldades na vida, né? Quantas pessoas, às vezes, de fé que estão na igreja, que lê a palavra, mas que enfrentam uma doença. Sabemos disso, nós temos exemplos aqui.
A glória é para depois. Nesse mundo nós passamos pela cruz e Jesus vai nos consolando e nos dando alegria também. Mas a glória é para Deus. Nós precisamos descer do monte e ir ao serviço. E por último, talvez a coisa mais importante desse texto, no versículo 7, onde Deus, através de uma nuvem, Ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Duas coisas, a gente poderia dizer assim, duas frases nessa frase. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Se você meditar nisso, nessa época que vamos entrar na paixão, nós já temos o suficiente. A teologia se faz de saber que Jesus é o Filho amado de Deus, o escolhido, o ungido, o Messias. Este é o nosso Deus. Às vezes, quando os confirmandos entram na doutrina, é uma das primeiras coisas que a gente trabalha. Quem é o teu Deus? Exatamente por causa do primeiro mandamento. Dificilmente alguém diz: o meu Deus é Jesus. Mas o nosso Deus é Jesus, por isso nós somos cristãos. Ele é a revelação de Deus, Ele é aquilo que nós podemos saber sobre Deus. O meu Deus é Jesus. Por isso, Deus mesmo aqui, Lutero, ele escreveu muito sobre isso, ele diz: existem apenas duas pregações diretas de Deus no Novo Testamento. Uma delas é essa, onde o próprio Deus vem e diz: este é o meu filho amado. E aí ele termina com um imperativo, dizendo: a ele ouvi. A ele ouvi. Se você quer ser cristão, ouça a Jesus. Como é que a gente ouve Jesus? Muito simples. Estou com um problema na vida, então eu vou buscar força na palavra, eu vou ler um salmo, eu vou orar. Isso é ouvir Jesus, é dialogar com a própria palavra. Eu vou ao culto, talvez a pregação me ilumine, talvez um hino que eu canto me ilumine, a ceia me dá força para superar essa dificuldade. Isso é ouvir Jesus. Depois de 2000 anos, ouvir a sua palavra, que não é antiquada, que não é ultrapassada, mas cada vez que a gente lê, ela se faz nova. Eu não sei se vocês lembram, mas esse texto aqui, eu já preguei sobre ele. Já preguei. Dia da transfiguração de Jesus, geralmente é esse ou é um paralelo. Mas hoje, quem sabe, alguém que ouve, já ouviu, diz: nossa, eu não tinha ouvido isso ainda. Porque a palavra de Deus é assim. Ela sempre traz alguma coisa nova para a nossa vida. Por isso Deus diz: a Ele ouvi. Vamos ouvir Jesus e Ele vai nos orientar e nos consolar para todas as alegrias e as tristezas da nossa vida. Isso é uma promessa do Novo Testamento. Que assim seja nesse dia, nesse domingo. Amém. Entoemos? Entoemos então o próximo hino, Sabes Quantas Estrelinhas. Esse é um hino do tempo do culto infantil que mostra o amor que Deus tem por nós, por ter nos dado o seu Filho amado. Então vamos cantá-lo com alegria. Quantas nuvenzinhas tem no vasto mundo.
convidamos a comunidade e também os amigos de casa para o nosso próximo culto, que será no sábado à noite, às 19 horas. Então, no próximo sábado, este ano nós sempre teremos um culto no sábado à noite, que é no terceiro final de semana. Nem sempre ele coincide com o terceiro sábado. É o terceiro final de semana. Em agosto, por exemplo, tem uma vez que o terceiro final de semana dá no segundo sábado. Então, vocês observem isso no calendário. Sempre no terceiro final de semana, então no sábado, tem o culto. E agora sábado às 19 horas. A oferta do culto de hoje é a comunidade que dá o destino. Gostaria de ouvir de vocês, alguém de vocês tem alguma sugestão? Que gostaria, olha, de repente a nossa comunidade poderia mandar uma oferta para tal situação, para tal pessoa. Se você tiver, pode falar depois aí com o nosso presidente, o Ricardo, ou fala para o Manuel, que a diretoria que dá o encaminhamento dessa oferta de hoje. Se você sabe de alguma situação que alguém precisa de ajuda, informe a diretoria que também podemos encaminhar talvez esta oferta. Agradecemos. Agradecemos desde já também as ofertas que serão recolhidas, bem como as que foram levantadas no último culto. No último culto foram levantados os recursos de R$ 269 para o trabalho de música e liturgia. Se você ainda não levou seu calendário, pode levar ao final do culto. Também, se você não recebeu o carnê de contribuição, então pode solicitar na secretaria para que mensalmente você possa trazer sua contribuição, que pode ser trazida e entregue aqui no culto ou durante a semana na secretaria, a parte da tarde, das 13 às 17, no sábado de manhã, das 8 ao meio-dia. Pergunto se temos aniversariantes entre nós. O Ian Alford está fazendo aniversário hoje? Ou na semana? Na semana, o Ian Alford, então nossos parabéns a ele. Mais alguém? A Aileen fez segunda, né, Aileen? Ela estava no culto domingo, aí a pastora falou, mas por que você não falou que você estava no aniversário hoje, na segunda? Ela falou, não, mas eu vou falar no próximo, porque eu não tinha completado. Muito bem. Ela completou na segunda e hoje está aqui a Aileen. Nossos parabéns, Aileen, também pela tua caminhada com a comunidade. Mais alguém? Casamento? Então são estas as pessoas. Pergunto por parte da comunidade, algum motivo de oração que vocês gostariam de incluir aqui na nossa oração? Não? Então convido a comunidade a colocar-se em pé para a nossa oração. Misericordioso Deus, intercedemos pelas famílias enlutadas de nossa comunidade, de nosso país e do nosso mundo. Por todas aquelas pessoas que tiveram que se despedir precipitadamente das vítimas da Covid-19. Nosso país, nos últimos dias, tem morrido 1.000 pessoas diariamente. É uma comunidade como a nossa que morre todos os dias. Te pedimos que a tua misericórdia esteja sobre o nosso país. Que as vacinas que estão sendo produzidas possam chegar o quanto antes na nossa população e trazer também a prevenção necessária. Intercedemos, Senhor, pelos vários pastores aqui do nosso sínodo e aqui de Blumenau que estão com Covid. Aqueles que estiveram numa reunião em conjunto estão agora necessitando se recuperar. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos cada vez mais cuidadosos.
porque sabemos que este vírus não respeita barreiras. Intercedemos pela Leia de Oliveira e sua família, ela que foi membro da ISLB e também presidente do nosso sínodo. Poucas esperanças há na situação dela, mas nós pedimos que a tua mão misericordiosa esteja sobre ela e sua família, fazendo aquilo que te apraz. Intercedemos por cada pessoa desta comunidade que tem seu emprego, para que continue trabalhando e fazendo o seu melhor. Pedimos por aquelas que estão desempregadas, para que encontrem um trabalho e aquilo que necessitam para o seu sustento. Intercedemos por profissionais éticos e responsáveis naquilo que fazem, especialmente nesse tempo de corrupção e onde tantos tentam tirar vantagem. Por Jesus Cristo nós pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agora nos despedir das pessoas que estão em casa. Agradecemos as pessoas que também nos acompanharam, que colocaram aí do lugar onde estão participando, pessoas de Itapera, Presidente Getúlio, Estância Velha, Itapema, São Martinho e Birubá. Seja sempre nossa companhia, que Deus também possa abençoar a tua vida com a palavra e queira receber agora, nesse momento, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Prezada comunidade, eu convido aqueles que querem participar da ceia a também se preparar para este momento. E a palavra diz que bem-aventurada é a pessoa que